Então vamos lá? Bom, vou falar aqui sobre alguns segredos da minha família que me ajudou a economizar dinheiro. E assim, quando eu estiver falando sobre isso aqui, não significa que minha família era boa com dinheiro, porque de fato não eram, né? Meus familiares ali no geral nunca conseguiram ganhar muito dinheiro e nem alcançar um patrimônio relevante, assim. Eu descobri que alguns pontos da minha criação facilitou meu processo de investimento depois, né, que eu aprendi o que eu aprendi aqui, que é o conteúdo técnico. Então, por exemplo, não é porque você teve uma criação ruim com relação a conteúdo técnico que não tenha influência daquela criação no seu dinheiro. E eu vejo muita influência negativa do dinheiro na minha vida, né, com relação aos meus pais ali, mas eu vejo muita coisa positiva, que outro dia eu tava pensando por que eu era assim e tentei anotar aqui pra entender como é que eu consegui juntar dinheiro tão fácil, por que eu achava tão fácil o que as pessoas achavam tão difícil. Uma vez que eu entendi como é que funcionava os juros compostos, minha vida ficou extremamente simples e desse dia em diante nunca mais me faltou nenhum centavo na conta, né? Meus pais, eles nunca tiveram empregos estáveis, pra vocês entenderem aqui de que ponto de vista eu tô falando, mas eu vou falar aqui da minha família inteira. Mãe, pai, vô, todo mundo aqui tem alguma coisa que eu aprendi. Mas meus pais, eles eram autônomos na maior parte do tempo, né? Meu pai até teve um escritório de design, foi empresário, chegou a ter uns 5, 6 funcionários, mas depois acabou quebrando, então logo nos meus primeiros anos de vida. E depois disso ele foi um artista plástico, vendeu também muito quadro na feira, tal. Minha mãe também chegou a vender bolinho na feira, cupcake, lembra? Que tinha uma moda disso aí? Minha mãe fazia isso aí com a minha irmã. Minha irmã não pode ver um cupcake hoje em dia que ela tem até trauma. Pô, isso aí dá um trabalho, cara, e ele perde rápido, você tem que vender rápido. E eu era o maior cliente da minha mãe. Comprava os cupcakes e tudo. Minha mãe me cobrava os cupcakes. Verdade. Eu trabalhava já, minha mãe me vendia os cupcakes. E ela me obrigava a comprar os que estavam perto do vencimento. Lógico aí. Porque eu já era da família, né? Depois minha mãe se formou já mais velha, tá? Minha mãe fez faculdade já mais velha, se formou em fotografia. Meu pai também fez faculdade mais velho depois. E ele sempre entendeu muito de design, porque ele foi designer, ele foi artista plástico. E ele se tornou designer de joias. Mas meu pai, ele não era um cara muito... Agora que ele já morreu, eu posso falar, porque ele ficava puto quando eu falava dele aqui no canal desse jeito. Mas ele não era muito um cara do compromisso, vamos dizer assim. Ele era um cara que trabalhava quando ele tinha vontade. Ele não era um cara que trabalhava assim com esse afinco. Ele adorava trabalhar, meu pai não entende errado, ele ia pro trabalho sempre, mas assim, não pra coisas que dessem dinheiro. Por exemplo, sei lá, criou ONG. E o problema é que ele não era corrupto. Normalmente quem se envolve com isso é assim, né? É corrupto. Meu pai não era. Ele entrou na, sei lá, Secretaria de Cultura, ajudava o povo a fazer museu, feira itinerante, festival de pipa pras crianças ter contato com a terra. Então assim, é emprego? Não, mas é trabalho. Dá trabalho, mas não dá dinheiro, né? Então meu pai era envolvido mais com esse tipo de atividade. Um homem pouco afeito ao dinheiro. Não é que de fato ele não conseguia ganhar dinheiro. Se ele quisesse, ele conseguia. Mas ele não era muito afeito ao dinheiro. Tanto que nos últimos anos de vida, eu insistindo muito com ele, eu consegui fazer ele aceitar uma módica contribuição do meu dinheiro para que ele pudesse viver. E aí foi o período que ele foi mais feliz, que daí ele realmente já não tinha mais que trabalhar. E quando ele gastava todo o dinheiro, ou quando ele ajudava alguém com o dinheiro que eu dava para ele me ligava pedindo mais. Então foi uma coisa muito eficiente. E ele me contava uma bela história, que ele sabia como me convencer das coisas, né? Mas é que fulano de tal, você veja bem, perdeu a mãe, e aí eu tive que contribuir ali e tal. Eu falava, pai, mas aí você não pode ficar contribuindo com o meu dinheiro. Ele, mas eu sabia que você contribuiria se você estivesse lá. E aí eu falei, Então eu tive muitas lições sobre dinheiro que eu quero explicar pra vocês aqui, mas antes de mais nada, que é um sardinha raiz, vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é sardinha raiz, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal, se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Esse vídeo é da série de vídeos que vocês me pedem e que eu não quero fazer, mas agora eu me coloquei no compromisso de fazer pelo menos um vídeo desse a cada 2 semanas, né? Que é falando sobre a vida, sobre coisas assim, misturando com essa coisa do dinheiro, porque eu percebi que pra vocês eles são muito significativos, né? Quando eu recebi os relatos nos últimos vídeos de transformações reais, eu entendi que a gente não tem que fazer o que a gente gosta, mas o que a gente consegue impactar mais a vida das pessoas. Então a primeira lição que eu acho que foi genial pra mim e vem da minha criação é sempre ter uma segunda fonte de renda. Olha que interessante. Meu avô, ele era pedreiro e depois ele conseguiu se desenvolver até se tornar mestre de obra. Antes de tudo, ele era camponês, né? Ainda existia essa profissão no Brasil, nos idos de 1940, 50 ali, porque meu avô, ele nasceu na fazenda e ele trabalhava pela subsistência. Então ele nasceu na fazenda da minha avó, coincidentemente, né? Nasceu na fazenda que a família da minha avó era proprietária e ele trabalhava na fazenda. E ele tinha ali um lugar que ele arrendava daquele negócio ali, né? Arrendava não, davam pra ele poder tirar o sustento dele e em troca disso você trabalhava na fazenda principal. Não sei como é que chama esse regime, mas pra mim parece muito mais um feudalismo do que um capitalismo, né? E ele já estava vivo recente, né? Mas foi assim boa parte da vida dele. Até que em determinado momento ele arrumou um entrevero, né? Levou uma enxadada na cabeça, tinha um buraco na cabeça e tentou cortar o braço de um cara e por isso ele andava sempre com um facão amolado, que ele tentou arrancar o braço do cara e o braço não saiu inteiro. Aí ele ficou com esse trauma na vida, né? Então é um homem tranquilo, como você pode ver. É verdade, a história do meu avô, eu vou falar o quê? A história dele. Aí tentou arrancar o braço do cara, daí não funcionou. Daí ele se casou com a minha avó, mas ele era um homem muito orgulhoso. Então, depois desse entrevero, como ele tomou enxadada
dada na cabeça, ele considerou que ele perdeu a briga, ficou humilhado, na opinião dele. Não que ele arrancou o braço do outro, ele não conta, mas ficou humilhado, na opinião dele, aí perdeu a treta e falou, vou-me embora, né? Vou sair desse lugar aqui. E minha avó também queria que ele saísse. E aí, beleza, eles se mudaram pra cá, orgulhoso como era, não aceitou nenhum centavo de ninguém, chegou aqui, minha avó teve até que fazer as panelas de barro, na história dela. Não sei se essa história é verdade, que história de velho, você nunca sabe em que ponto misturou com uma novela, em que ponto ele tá contando a história de fato. Você tá dizendo que velho é mentiroso, Raul? Tô. Então, a minha avó conta que fez as panelas e tudo, começou a trabalhar aqui. Depois, eventualmente, a mãe da minha avó, que era proprietária da fazenda, faleceu e meu pai, meu avô, né, no caso, não quis receber o dinheiro, nem um centavo da herança, nem nada, então continuou sendo pedreiro. Acho um erro, né? E prejudicou a vida da minha avó, mas naquela época a mulher não podia dar muita opinião, ela discordava, mas não podia dar muita opinião, então ela aceitou. Ainda mais com um cara que arrancou o braço. Então vai pôr um paciente desse, né? Mas minha avó mandava no meu avô desde sempre, desde sempre. Minha avó conta que uma vez meu avô falou alto com ela, logo que eles casaram, e aí ela tomou a decisão de que ia dormindo, né? E aí, quando meu avô foi dormir, ele foi pegar debaixo do travesseiro e tava uma tesoura. Dizem que nunca mais ele falou alto com a minha avó. E ficou tudo por isso mesmo, né? Ele nunca mais se estressou com ela não, porque ele percebeu que não era um bom caminho. Minha avó é uma baixinha braba. E aí ela já bateu na família inteira. Não tem isso. Então, o que acontece, né? Eu contei esse leriado todo pra explicar o seguinte. Na história, meu avô pedreiro, minha avó pegava e colocava ele pra trabalhar na folga. Trabalhar na folga e construir os barracão. E aí, ela comprou os lotezinhos, meu avô falava que não sabia o que ela queria com tanto lote longe, parecia minhoca, e os lotes longe que ela comprou numa cidade vizinha, que hoje é gigante, que chama Senador Canedo. Meu avô falava que o preço da passagem de ônibus era mais caro que a parcela dos lotes que a minha avó queria comprar, e ele tinha que ir lá presencialmente pagar, é por isso que ele era revoltado. Mas o que acontece? Quando meu avô foi ficando mais velho, ele não conseguia mais trabalhar, porque pegava muito peso, essas coisas assim, e a coluna foi pra sacola. E aí, tinha muita dor e tal, e aí minha avó falou pra ele que ele podia parar de trabalhar, ele falou, vou parar de trabalhar, ele vai viver do que? Ela, rapaz, os barracos. Ela já tava mentindo pra ele, ó, anos vivendo com a renda dos barracão. Ela tinha construído os barracão e ela já tinha um mundo velho de dinheiro que era muito mais que a aposentadoria dele. Umas 5 vezes mais. E assim, minha avó construiu um patrimônio milionário, né? É que assim, os lotes valem muita coisa, ela não tem esse tanto de dinheiro, mas o lote, né, da casa dela, das duas casas, ela tem 2 lotes gigantes com muitos barracões ali, que ela construiu, vale um bom dinheiro. Vale mais de R$1 milhão. E ela construiu isso com meu avô sendo pedreiro. Então ela sempre teve ali o foco na segunda fonte de renda e ela escondia o dinheiro do meu avô. Ele pegava, chegava com dinheiro no bolso, era dinheiro espécie, ela pegava e roubava mais da metade e usava pra tanto melhorar os barracões ali, quanto guardar o dinheiro, e é por isso que meu avô teve dinheiro, que segundo ela, se não pegasse, ele bebia tudo. Era basicamente isso. Não duvido. Então era isso. E aí meu tio Juarez, por exemplo, ele era diagramador, você viu, tanto na minha família, essa lição é importante. Meu tio Juarez, ele era diagramador é uma porcaria, não sei se você sabe, é tipo um designer que ele arruma as páginas do jornal, e essa profissão tá cada vez mais em baixa, né, o diagramador. Então, no tempo livre do meu tio Juarez, o que ele fazia? Ele sendo diagramador ali, ele trabalhava em 2, 3 jornais, trabalhava na revista Safra e tal, trabalhava em um monte de lugar, e no tempo livre dele, ele ia trabalhar de quê? De pedreiro pra ele mesmo. Então ele ia lá, comprou um lote, uma chácara, e ele foi construindo ali um lugar. E ninguém sabia muito bem o que ele estava fazendo, até que ele inaugurou um espaço de festas. E aí o que acontece? Ele ficou sendo diagramador por um tempo, e na folga dele, trabalhando pra construir espaço de festa. Isso porque ele fala que não gosta de trabalhar. Ele sempre fala, você pergunta pra ele, fala, pra mim, eu odeio trabalhar. E todo mundo acha que ele realmente não trabalha. É impressionante que ele conseguiu construir um personagem de quem não trabalha, mesmo tendo trabalhado de pedreiro no horário de descanso da diagramação. É porque hoje em dia ele fica muito tranquilo. E aí esse espaço de festa começou a dar algum dinheiro e tal, e hoje em dia ele ainda tem uma vida bem confortável. Vez ou outra ele vende um trem, compra um trem e tal, ele vai vivendo disso, né? Compra lote, vende lote, vai fazendo tudo. Então tem uma segunda fonte de renda. É uma lição que eu não tinha percebido, mas que eu adquiri com a minha família ao longo dos anos. Ninguém nunca na minha família trabalha com uma coisa só. Meu tio João, por exemplo, ele é motorista, mas ele também tem as casinhas de aluguel dele ali. Até meu tio Joelhinho, que é mudo e surdo, vou contar uma história que vai parecer muito que eu tô mentindo, mas é verdade. Ele é aposentado desde que ele é criança, porque ele tem problema, né? Ele nasceu com surdez congênita. E não impediu ele de ter 2 filhos, nada disso. E aí, os homens da minha família é complicado. E aí, ele... Sabe o que ele faz no tempo vago dele? Cria coelho, galinha, negócio, e vai vendendo os coelhos, as galinhas. Sendo muito surdo, como é que ele vende as galinhas? E outra coisa, quando ele se endivida demais no banco, que ele vai lá e se endivida, ele chega lá e dá uma de surdo doido, e o povo do banco sai removendo os juros da dívida dele tudo e deixa ele pagar. E aí ele vai de novo. Isso aí, se é meu tio Joelhinho, é um gênio, cara, é um gênio. Aquilo ali, ele finge de besta pra não pagar imposto, literalmente. Olha, ele vai passando o cartão de crédito, ó, sai se endividando em metade do planeta. Depois ele chega lá e, ó, eu sou mudo surdo, como é que faz isso aí? Me enganaram, né? Chega lá contando a história que enganaram com o advogado e...
some tudo as dívidas. Por que você vai querer um banco que você acha que vai querer um problema ter enganado um surdo? Ninguém vai querer, né? Então pronto. Segunda lição aqui. Familiar. É verdade, cara. Minha família... Não, eu acredito. É loucura. Joel, meu tio. Alguma parte da sua família, seu pai... Moço, o homem é uma confusão. Ele é ligeiro. Mas ele é o mais ligeiro da família. Pra você ter noção, você vê o tanto que ele é velhaco. No quintal da casa dele, ele plantou uma muda, uma árvorezinha chamada enverga-pau. Ele tem lá uma matagal de enverga-pau, vende pra vizinhança. É isso aí. Então, segunda lição aqui de família. Muda, não deu pra mim, não. Foi, pô. Mas também isso aí também. A esposa dele é muda, né? E sabia que os filhos não nascem com o mesmo problema? As duas filhas dele falam normal. E aí, segunda lição aqui, muito importante da minha família, ficou engraçado, virou um vídeo de comédia, né? Virou. Segunda lição, não pagar pra fazer tudo em casa. Uma coisa que eu sempre vi na vida foi meu pai pintando as paredes de casa, troca uma torneira aqui. E meu pai não era muito bom nessas coisas, não. Na época, na minha família, todo mundo é muito bom na minha família materna. E daí ele era considerado ruim, mas hoje eu vejo que comparado com os homens de baseada na feira, hoje ele era até bom. Então meu pai pintava a parede, ele sempre gostava de fazer as coisas assim, né? Ele não podia subir em telhado e coisa que ele era gordo, mas o resto ele fazia tudo, ele trocava as torneiras, arrumava as coisas. E hoje em dia, até hoje, mesmo tendo dinheiro, eu ainda gosto de fazer muita coisa em casa. Então eu gosto de cozinhar, gosto de resolver as coisas, assim, eu não sou de ficar pagando pra fazer qualquer coisa. Isso fez muita diferença quando eu ganhava menos dinheiro, que eu já cheguei a trocar um vaso, loucura. E não é tão difícil, sabia que aquela massa que fica no rodapé do vaso, se você fizer assim com ele, ó, ela sai, eu sei por conta própria, se você desfarafusar o negócio, você vai mexendo aqui, ó, ele vai saindo aos poucos. E aí você consegue, já toquei muitas vezes a bacia e tudo, porque uma vez eu não tava achando a bacia que era compatível com o vaso que tava, e o cara foi lá em casa e queria me cobrar, sei lá quantos mil pra poder fazer isso. Rapaz, vai criar vergonha na tua cara. Peguei, olhei lá e vi que era fácil de remover, comprei uma caixa de ferramenta e resolvi por uns 400 e pouco. Era 1.000 e lá vai cacetado. Então isso sempre fez muita diferença. Terceira coisa que na minha família faz muita diferença e que eu vejo que na família das pessoas não é assim, é que o dinheiro não é a principal fonte de lazer. Isso é uma coisa que parece impressionante, mas pra mim, eu não entendo como é que as pessoas vivem. É que quando eu chamo meus amigos pra fazer qualquer coisa, ou quando eles me dizem que fizeram qualquer coisa com suas famílias, normalmente envolve algum tipo de gasto financeiro. Eu não consigo entender muito bem isso, mas para as pessoas hoje em dia, lazer é gastar dinheiro. É uma espécie de lazer. E na minha família, como eu sou filho de artista e tal, se meu pai falasse que a gente vai fazer alguma coisa no sábado, nunca envolveu gastar dinheiro. Eu posso te falar assim, ó, tipo 200 exemplos de coisas que nunca envolveu dinheiro. Meu pai, por exemplo, a coisa que ele fazia com frequência, quando a gente era criança, era acordar de manhã assim e a gente procurar um rio para arrancar argila. Olha que função do satanás. Aqui em Goiânia tem muito, Goiás aqui tem muito, a gente pegava ali, ia pra Bonfinópolis, arrancar a argila, e aí você arrancava a argila, voltava pra casa pra brincar com a argila. Voltava com a sacola sem argila, você tem que ter aquela sacola mais resistente, você coloca a argila dentro e tal, vai fazendo. A gente primeiro se divertia arrancando a argila, porque tava um sol do caramba aqui. E é um riozinho? É um rio, você já vai, então, isso que eu tô falando, você vai até arrancar, menino, uma trabalheira das mãozinhas de criança pra você encher uma sacola de argila. Aí nessa diversão toda, a gente tudo sujo e minha mãe querendo matar. Nesse momento, a gente chegava em casa e aí ia brincar com a argila ainda. E aí o problema é, o sábado inteiro ficava envolvido no pegar a argila, que era muito tempo, e o domingo inteiro envolvido no brincar com a argila que pegou. Aí depois tem que secar os negócios, aí no outro sábado e domingo você pinta. Então era um exercício que levava metade do mês, às vezes um mês inteiro, quando a gente tinha que estudar o que fazer, porque tinha vezes que ele queria que a gente aprendesse a fazer coisa dos indígenas, né, dos carajás, tal, que aí ele ensinava pra gente como é que era a pintura indígena. Às vezes macerar um urucum, até você achar um pé de urucum, menino, pra você macerar ele e fazer tinta antiga. Eu sei fazer tinta antiga, você sabe? Misturar clara de ovo com sei lá o que pra produzir uma tinta legal. Tinta branca você produz a partir de clara de ovo. E aí eu entendo muito desse tipo de coisa porque o dinheiro não era a fonte de lazer. E eu acho que além de tudo, além de não envolver dinheiro, né, você ainda tem uma diversão muito maior. Meu pai, às vezes, ele considerava divertido ensinar a gente a fazer polvilho. Mas pra criança, qualquer coisa é brincadeira. Hoje em dia, quando eu penso sobre isso, eu penso que delírio. Eu não vou tirar meu dia pra fazer polvilho. Mas eu juro pra você, quando eu era criança, fazia todo sentido. E aí, assim, a gente ia buscar mandioca na feira, aí pegava mandioca, ou com meu avô. Meu avô plantava mandioca, às vezes, a gente ia lá pegar as mandiocas, arrancava, colhia, né? Você puxa ela, sai com a raiz toda, é uma loucura. Mas tem que tomar cuidado, tem que dar uma sacudida antes, que se você puxar, ela quebra no meio e fica a mandioca lá dentro, você nunca mais acha. E aí você pega ela, lava, tá, a mandioca, rala. Aí você rala a mandioca, uma trampeira danada. E aí você vai espremer ela, porque com a água que sai, você faz polvilho. Com a água que fica, você joga num tachão assim e faz farinha. Eu já fiz farinha na infância, você fez farinha na sua infância, eu fiz farinha. Então, a diversão da minha família raramente envolvia qualquer tipo de ida a algum tipo de estabelecimento comercial, né? Não era muito isso. Até os brinquedos a gente fazia também. Meu pai gostava muito de ajudar a gente a fazer brinquedo e tal. Soltar pipa, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito. Sabe que se dá pra você fazer com o polvilho, você também faz uma espécie de grude, que é uma cola. Daí você faz a cola, daí você podia fazer raia, ou só pipa, como vocês chamam, com a cola. E meu pai conseguia fazer umas que, pô, vai pegar bambu. Olha que trampo, cara. Ó, minha infância, na verdade, era
um trabalho. Contando agora, eu tô até cansado. Tem que ir no mangue. Mangue, você vai pra pegar buriti. Buriti. Mas bambu nasce em qualquer lugar. Aí a gente plantava no fundo de casa o bambu. Mas o buriti, ele fica num pé alto. E aí nem sei se o meio ambiente recomenda isso, mas dá pra você derrubar o pé de buriti. E aí você derruba o pé de buriti pra pegar o buriti. Não tem como sem derrubar o pé de buriti. E o buriti tem uma frutinha que você pode fazer o doce de buriti quando você derruba o buriti pra roubar as palhas do buriti. E o buriti é só a palha do buriti. Já é muito mais prático, você não precisa nem ficar limpando ele, que ele já vem com o negócio, você só passa a mão assim, ó, sai tudo na hora. Então isso aí eu fiz bastante na minha infância. Você vê que isso me ajudou a não pensar sempre em gastar dinheiro. Então acho que isso me ajudou muito a acumular dinheiro, porque eu não imagino gastar dinheiro como a primeira coisa que eu preciso fazer na vida. Quando eu olho pra maioria das pessoas, elas sempre imaginam, tipo assim, olha, eu preciso me divertir. A primeira coisa é o que eu vou comprar, ou onde que eu vou gastar, né? E na minha família nunca foi. Até coisa de bebê e tudo, meus pais gostavam de fazer boteco em casa, assim. E meu pai tinha uma mó trabalheira, que ele fazia cardápio dos drinks, das coisas em casa. Escrevia e tal, eu gostava de fazer isso. Meu pai fazia muita caligrafia à mão. Ele tinha várias fontes instaladas na cabeça. Hoje em dia, você criança não sabe disso. Meu pai sabia fazer múltiplas fontes, é loucura. Ele sabia escrever de diferentes maneiras, né? É caligrafia. Tanto é que meu pai fez o convite do meu casamento, depois do Caio, né, do meu irmão, em fontes diferentes. Ele fazia convite de tudo quanto é coisa e tal, na mão mesmo. Gostava disso. Quando ele tava afim de ganhar dinheiro, uma vez ou outra, ele fazia isso pras pessoas. Muito raro. Quarto lição aqui que eu aprendi desde sempre é que dívida é escravidão. Meu avô falou isso a vida toda, né? Quando meus tios iam comprar alguma coisa parcelada, sei lá o quê, e aí ele chamava qualquer coisa, quando, por exemplo, você comprou uma coisa parcelada nas Casas Bahia, aí você chegava contando que comprou alguma coisa, aí ele perguntava, se você comprou à vista ou parcelado? Aí você falava que era parcelado. Ele, ó o funcionário da Casas Bahia aí, ó. Aí ele chamava você de funcionário das Casas Bahia, ou funcionário da renda. Por quê? Porque se você trabalhava pra aquilo lá, você ia pagar o juro, e o juro era o seu dinheiro, era o seu salário. Então você passou a trabalhar para as Casas Bahia. Isso é uma coisa que ele percebeu sozinho. Hoje em dia, né, a gente encontra nos livros mais sofisticados aí de finanças, você vai encontrar alguém dizendo isso. Meu avô chegou nessa conclusão sozinho. Chamava os outros de funcionário das Casas Bahia, funcionário do Itaú, funcionário da Caixa Econômica. Então todo mundo que pagava dívida para ele era funcionário de algum lugar. Ele nunca se endividou com nada, se recusava a ter cartão de crédito e quando mandava para casa dele, antigamente você podia mandar o cartão sem avisar a pessoa. Ele ligava no negócio, ele pegava a bicicletinha, que ele não dirigia. Pegava a bicicletinha cargueira e descia lá no banco. Da cara que tinham mandado um cartão pra casa dele. A pessoa falava, é só não ativar ele. Eu não pedi cartão, não. E aí ficava indignado. Se mandasse o cartão pra casa dele, cartão de crédito ele nunca teve. Quinta e última lição, essa é de família grande. Acho que todo mundo que nasceu em família grande é assim. Precisa aproveitar as coisas até o final, né? Então, creme dental e tal. E engraçado que essas coisas não vão fazer muita diferença na sua vida, mas sabe o que fazia diferença no geral do não desperdício? Eu acho que quando você cresce numa família maior, por mais que as pessoas comprem as coisas, mas não tem escassez de comida nem nada, as coisas acabam. Então, normalmente você aprende a ter uma cultura de não desperdício, porque assim, uma cartela de iogurte na sua casa, você que mora sozinho, ela dura muito tempo. Uma cartela de iogurte numa casa, numa família com 5 pessoas, é uma refeição pra cada. É 1 segundo. Então, todas as coisas, no geral, você aprende a aproveitá-las melhor. Eu sinto que você tem uma vivência melhor. Uma barra de chocolate numa casa de 5 pessoas é pouco chocolate. Eu consigo me lembrar de uma infinidade de coisa que acaba rápido. É porque vocês são tantos, tão volumosos, que vocês acabam com tudo. Já viu o tamanhozinho do creme dental hoje em dia? Nossa, antigamente os creme dental, acho que como as famílias diminuíram, né? O creme dental da minha casa era desse tamanho assim. Minha mãe comprava um shampoo de litro, assim, ó, 5 litros de shampoo, porque não tem como. Quando você tem 5 filhos, gente, 5 filhos não, né? 5 pessoas na casa, 3 filhos, tudo acabava muito rápido. Então eu acho que você fica com essa cultura de não desperdício. Hoje em dia eu me pego, né, desperdiçando coisa, eu fico, minha mãe me pega numa dessa, eu tomar um sermão. E não era por dinheiro. Engraçado, minha mãe nunca falou assim, nossa, precisa economizar dinheiro. Mesmo a gente precisando, nunca foi uma coisa verbalizada na minha casa. Minha mãe nunca usou a palavra dinheiro com a gente, assim, pra coisas do tipo, não desperdice e tal. Era mais uma coisa de convivência. Você não vai ficar desperdiçando coisa, porque seu irmão pode querer também, então você aprende a dosar melhor as coisas, a consumir de maneira mais equilibrada. Acho que se você não tiver irmão, você não aprende a consumir as coisas de maneira mais equilibrada. Tanto é que eu tenho uma mania satânica até hoje, porque eu adquiri isso tendo uma família grande. Eu vou comer um chocolate, por exemplo. Daí se tem um coisa de chocolate, só tem 2 quadradinhos, aí eu deixo o último na geladeira. Aí pra quem? Eu não sei, porque ninguém vai lá em casa. Aí fica um monte de coisa últimos, assim. Eu não como o iogurte inteiro. Você vai lá e deixa um pouco lá, porque alguém pode querer depois, né? Então acho que isso acaba sendo uma lição financeira também, né? Porque no fim das contas você aprende a aproveitar melhor as coisas e a cuidar do outro. Eu acho que essa é a questão do consumismo, né? Eu tenho muito essa relação, por exemplo, com roupa. Eu, particularmente. Você comprava o que era útil mesmo, de fato. Você não ficava comprando pra sobrar, pra porcaria. Eu comprava coisa que rasga rápido. Exato. Né? Então você ia lá, comprava. E hoje eu mantenho isso na minha vida. Eu também mantenho. E eu e meu irmão usava a mesma roupa. Tem a teoria que pobre não troca de roupa. Só vai pra frente. É roupa que troca de pobre. É, o troca de pobre. Mas eu e meu irmão, a gente usava as mesmas roupas, assim. A gente, durante muitos anos. Até hoje, quando a gente viaja ainda,
Ainda o Caio ainda me pede umas roupas, eu peço pra ele umas roupas ainda, porque já acostumou, já tá ali de boa. E o Caio não devolve. Não. Quando a gente era criança, ficava no mesmo guarda-roupa. Era fácil você pegar de volta. Agora, nunca mais achei. Outro dia ele levou um sapato meu. Cai meu sapato. Ele levou meu sapato, nunca mais me devolveu. Falou que ia num casamento, pediu um sapato. Você acredita? Pediu um sapato, nunca me devolveu. É a cara dele. Puta. E se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, o que eu te recomendo, né? Pra pegar lições financeiras, que talvez você já tenha essas. Agora falta só a técnica. Daí, pra aprender a técnica, se você ganha mais de R$4.500 por mês, pode chamar seus irmãos pra fazer também. Você pode ir ao vp.com.br, clicar no botão Faça sua análise de perfil, preencher o questionário, que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir. Lembrando, porque às vezes na internet é muito difícil a gente confiar nas pessoas, que se você entrar na UVP e não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Tá vendo esse lugar aqui, ó? É aprendizado 100% garantido? Isso aqui é um compromisso que a UVP tem já há mais de 6 anos aí na internet. Vai fazer 6 anos esse ano, mas eu tô arredondando. 6 anos aí na internet, que é o seguinte: você entrou na UVP, fez todas as aulas, emitiu seu certificado, não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Como é que você sabe, né, que isso aqui é um compromisso diferente? Porque normalmente as pessoas falam, tem garantia, mas é 7 dias, que é a garantia por lei. Inclusive, mesmo que não esteja escrito, se você comprou um curso online, um treinamento, você tem até 7 dias para se arrepender. É uma coisa que as pessoas não falam, né? E muitas vezes, inclusive, coloca para liberar a aula depois de 7 dias. Isso não pode. É depois da liberação das aulas, você tem 7 dias, segundo a lei, tá? Essa garantia que é diferente, é de concluir o curso e você pede o dinheiro de volta. E aí, como é que você vai ganhar dinheiro se isso acontecer? Calma. O que a gente faz, né? A gente vai te dando cada vez mais benefícios, daí você vai se acostumando, tá quentinho ali dentro. Então você aprende. Então uma vez que você degusta nossos serviços ali, dificilmente você vai querer ir embora, né? Às vezes você emitiu o cartão de crédito na minha mão, virou meu funcionário, aí você vai embora como? Não vai embora, você fica aqui pra sempre. Então preenche aí o questionário que você vai gostar de ficar aqui pra sempre, vai ser muito bom pra você e melhor ainda pra mim que eu vou ganhar seu dinheiro. Vai lá, eu te ensino a ganhar dinheiro e pego minha parte, não é isso? Então vou verificar aqui se vocês fizeram alguma pergunta boa. O Jonathan falou, Raul, quando é que você vem com a sua equipe pra Roraima gravar um podcast em campo? Olha, acho que o Roraima vai demorar. A gente fez esse vídeo passado falando onde a gente vai gravar. Eu acho que o Roraima deve estar entre os menores aí, porque a gente não tem muito público em Roraima. Inclusive, se você perder o giro da bolsa, compensa pelo menos voltar pra poder comentar o nome do seu estado, porque a gente vai começar a gravar o giro da bolsa nos lugares, né? Daí você pode me conhecer, tomar uma comigo. E não é aquele trem de teatro, não. Nós vamos num botecão bom, legal, comer um torresmo. Raul, seu Senna, esse aumento dos salários dos professores não vai acabar tendo desconto do IR? Claro, né? Você acha que tudo tem desconto do IR. Alguém sabe dizer se na aula da UVP também tem aula de empreendedorismo? Cara, não é o foco. A UVP fala muito sobre investimentos e tal. A gente até entra numa coisa ou outra nas lives, às vezes, mas não é o foco. A UVP, o foco dela é ensinar a investir, né? E não a empreender, porque eu nunca consegui encontrar alguma coisa que realmente fale que vai ensinar a empreender na internet e ensine. Porque empreender é uma coisa, tipo assim, é uma coisa de fazer a aula de ensinar a viver. Difícil. A gente chegou a fazer um treinamento de gestão de empresas, né? A gente faz, a UVP Business, inclusive tá chegando, é presencial em São Paulo, né? Deve ter um outro aí, uma hora dessa. Mas empreendedorismo, difícil. Acho que é isso, pessoal. Acabou, né? Foi um vídeo legal, hein? Bem íntimo, Beijo pra vocês. É íntimo, né? Isso aqui é pra quem é raiz. Quem é raiz, isso daí. Mas não precisa deixar like não, que é muito fuxico.